Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop. O ponto de vista de hoje recebe o secretário Tiago Mesquita, da CEMURB. Ele vai nos falar sobre o novo plano diretor de Natal. Meu amigo Tiago, muito obrigado por você ter aceitado o convite de bater esse papo comigo sobre um assunto que eu tenho certeza você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Até porque o plano diretor diz respeito a todos nós que moramos aqui em Natal. Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, Tiago. Nelson, muito obrigado você. É um prazer estar aqui com você, na sua audiência, tratando, como você bem colocou na introdução, um projeto, uma lei que transforma num grande instrumento para poder promover qualidade de vida, bem-estar e segurança para toda a população de Natal. É um grande prazer estar aqui para esclarecer sobre esse projeto. Como é que foi a entrega do plano diretor pelo prefeito na nossa Câmara Municipal de Natal? Nelson, foi um clima muito amistoso, receptivo pelos nossos vereadores. Um projeto que passou aí mais de 3 anos em discussão com toda a sociedade civil organizada e houve uma recepção muito bem-vinda, muito boa pelos vereadores, pelo presidente da Câmara Municipal, e a gente sentiu que há um empenho de todos os vereadores para que possa fazer a análise que tem que ser feita, discutir alguns pontos, ajustar alguns pontos que precisam ser ajustados, mas de fazer com eficiência, com celeridade, para que o regramento urbanístico e ambiental possa, de fato, trazer segurança jurídica para quem quer investir futuramente no município de Natal. E a recepção da população, que, como você falou, acompanhou ao longo de 3 anos essa elaboração do novo plano diretor? A gente percebe que o projeto foi muito bem discutido com toda a população. E a grande maioria da população quer mudanças, e algumas mudanças, inclusive sistêmicas, estruturais, no atual plano diretor do município de Natal. Nelson, foram mais de 4.000 contribuições, mais de 30 atos públicos que nós realizamos ao longo desse período. Fizemos 6 audiências públicas, 14 oficinas, 4 seminários técnicos, centenas de reuniões com grupos de trabalho que eram voluntários que ajudaram a CEMURB, tanto na elaboração quanto na execução desses atos públicos. Todos eles foram gravados, estão disponibilizados na íntegra essas gravações, são mais de 200 horas de gravação, mostrando de fato o projeto mais discutido na história do estado do Rio Grande do Norte e com a maior transparência possível. Então a recepção da população ela é, na sua grande maioria, muito, muito boa, e apontando a necessidade de algumas reformas e reformas estruturais no atual plano diretor de Natal. Agora, Tiago, uma pergunta que não me quer calar. Deveria ter sido encaminhado à Câmara o ano passado. Por que é que adiou-se para 2021? Nós tivemos duas grandes dificuldades. A primeira foi 2 ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, uma questionando o fato da segurança da conferência final ter sido feita de forma virtual, o sistema, houve uma preocupação do Ministério Público nesse sentido, e uma outra trazendo alguns aspectos relacionados à participação popular. O município fez uma avaliação interna junto com o núcleo gestor, que foi aí uma instituição representativa que julgava calendário, mudanças de eventos, de cronograma, e viu que o melhor era zerar a 4ª etapa, que era a conferência final, a etapa que antecede a Câmara Municipal, e refazê-la para que a gente pudesse ter segurança jurídica. O segundo aspecto foi a própria pandemia, Nelson. Realmente dificultou bastante qualquer atividade. Chegou finalmente à Câmara Municipal. Agora, qual o cronograma de votação a partir desse momento que chegou na Câmara Municipal? Olha, a Câmara está sendo muito feliz nas escolhas metodológicas, para votar o plano diretor. Saiu agora
uma portaria esta semana, designando uma comissão especial permanente da Câmara Municipal. Então, esse grupo está discutindo, liderando uma comissão especial, e a Câmara Municipal, até de forma já pública, né, manifestou que vai haver várias discussões ainda, várias audiências para tratar sobre temáticas mais específicas do plano diretor. A CEMUB vai estar à disposição, a Procuradoria-Geral do município à disposição para dar o suporte técnico e jurídico necessário. E a Câmara, a expectativa é que de 20 a 23 de dezembro haja, então, a votação final pela Câmara Municipal do novo plano diretor de Natal. Feita a votação, sendo aprovado pela Câmara, quando haverá a sanção do prefeito e quando começa a valer o novo plano diretor? Aí essa avaliação ela será também muito célere, né? É claro que a gente tem que avaliar do ponto de vista ambiental e urbanístico, a CEMUB vai dar os seus posicionamentos em relação às emendas que serão feitas, né? Assim também como a PGM, isso é natural de qualquer projeto de lei, mas a expectativa é que o mais rápido possível, o município de Natal, talvez num período de 20 a 30 dias no máximo, a gente consiga fazer todos os alinhamentos ambientais, urbanísticos e jurídicos para que o prefeito possa sancionar, né? Então, a expectativa realmente é que final de 2021, começo de 2022, o plano diretor possa ser sancionado e possa, a partir de então, estar valendo as novas regras ambientais e urbanísticas de uso e ocupação do solo para o município de Natal. Esse plano diretor deveria ter sido revisado em 2015 e depois em 2019, segundo a própria lei do plano diretor de 2007. Por que é que houve tanto atraso nessa revisão começar? Nelson, exatamente isso, né? A própria lei complementar 82, que é de 2007, ela era mais restritiva do que a lei federal de 2001, que estabelece o Estatuto da Cidade, né? Na verdade, a primeira revisão deveria ser em 2011, 4 anos depois de 2007. A segunda em 2015 e a terceira em 2019, né? De 4 em 4 anos. Essa era a proposta aprovada pelo próprio e atual plano diretor do município de Natal. E, em último caso, né, utilizar, então, o cronograma definido legalmente no Estatuto da Cidade, né, que estabelecia uma revisão no máximo em 10 anos. Né? O que aconteceu? Realmente não houve essas revisões pelo Poder Público Municipal de 4 em 4 anos, porque o próprio plano diretor ele previa a revisão, mas não deixava claro a metodologia, os instrumentos para que ela pudesse acontecer. Isso a gente encontra muito neste atual plano, Nelson. Lá tem bons indicativos de planos setoriais, tem bons indicativos de instrumentos, mas que o próprio plano diretor ele não deixa claro ou não fez o regramento desses planos setoriais e instrumentos, transferindo tudo isso para o Poder Público Municipal. Né? Isso, teoricamente, é muito bom, parece ser um plano bom do ponto de vista teórico, mas para que ele pudesse ser executado ou para que pudesse haver a sua revisão, nós tínhamos toda a dificuldade metodológica, que não foi bem definida no plano. Por isso que acabou sendo adotado o período estabelecido pela Lei Federal 10.257, estabelece o Estatuto da Cidade, de 2001, né, de 10 anos. E, de fato, a revisão ela começou antes de completar os 10 anos. Né? Essa atual revisão começou no dia 1º de junho de 2017. Nós estamos falando de 3 anos de revisão, mas oficialmente já estamos há mais de 4 anos de revisão. Né? Apesar que em 2017 e 2018 nós tivemos apenas 3 atos públicos. Né? Então foram 2 anos que, na verdade, não avançou a revisão. Com a vinda do prefeito Álvaro Dias, né, que realmente encampou a necessidade de trazer essa discussão para toda a população de Natal, que nós retomamos a revisão, o ato público, no dia 21 de fevereiro de 2019, e aí foi de forma ininterrupta desde então até o presente momento. Mas nós não podemos, Nelson, cometer esse erro agora. Com esse novo plano diretor, nós precisamos fazer uma revisão mais rápida ao longo desses 10 anos, porque a cidade é um grande organismo vivo, Nelson. Ela é pujante, ela cresce, ela se desenvolve, ela transforma o uso e ocupação do solo, e um período de janela tão grande como estamos agora, de mais de 14 anos, é muito nocivo para a qualidade de vida, bem-estar e segurança da cidade de Natal.
Tiago, eu vou fazer a última pergunta do primeiro bloco. Ela não é uma pergunta capciosa, mas eu preciso, como jornalista que sou, saber disso. Existe, porventura, algum grupo organizado que tem tentado, ao longo do tempo, impedir o avanço do plano diretor? E qual a motivação, se é que existe esse grupo, qual a motivação deles serem contra o plano diretor? Nelson, eu assumi a coordenação técnica do processo de revisão ainda em agosto de 2018, né? E participei do começo ao fim de todos os atos públicos. Fiz a questão de estar à frente, inclusive, da grande maioria, conduzindo, né, como condutor mesmo, como coordenador do processo, junto com a nossa equipe da CEMURB, né, e com as outras secretarias que compuseram aí esta equipe do Poder Público Municipal. Eu não diria que há um grupo organizado com a finalidade de impedir, né, ou de ser contra o processo de revisão. Eu não diria que esta é a motivação. Mas um projeto como esse, que envolve múltiplos interesses, né, e quando eu falo interesses legítimos, né, empresariais, sociais, ambientais, urbanísticos, culturais, históricos, arquitetônicos, né, atividade do turismo, por exemplo, que é a principal atividade econômica do nosso município, é natural que você tenha grupos que concordem por determinados conceitos ou ideologias, né, mais relacionados a questões socioambientais, por exemplo. Nós temos outros grupos que focam mais na questão do desenvolvimento econômico, e este é o grande desafio de quem está coordenando e conduzindo o processo. Ter a capacidade de gerir esses múltiplos interesses. E gerir dentro do fundamento da legislação e também do fundamento da coletividade. Então, eu diria que há alguns grupos que são muito resistentes aos avanços que nós teremos do ponto de vista econômico. Por outro lado, há outros grupos que são resistentes à manutenção necessária de aspectos socioambientais, né? Não há, para mim, ao meu ver, nenhum grupo que se levanta contra o processo, né? Mas sim grupos que se levantam contra determinada parte daquilo que foi aprovado ao longo do processo de revisão. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos para o segundo bloco da entrevista
com o secretário Tiago Mesquita. Tiago, algumas questões foram levantadas pelo Ministério Público e por alguns partidários da oposição. Eu vou, se você quiser e puder respondê-las, eu vou me permitir fazer algumas dessas questões que foram levantadas por pelo Ministério Público e por alguns partidários da oposição. Por exemplo, o gabarito máximo em Natal permitia que se fizesse edifícios de mais de 100 metros, mas o plano diretor atualmente vigente limitou para 90. A minuta subiu o gabarito para 140 metros. Isso traz algum prejuízo para a cidade? Nelson, a gente tem muito respeito pelo Ministério Público, pela instituição do Ministério Público. É um órgão de controle, né, que está acompanhando, através de uma ação civil pública, todo o processo de revisão do plano diretor. Isso traz uma credibilidade, uma segurança jurídica, mas nós temos que exatamente nos ater o que a proposta diz. Qual é a dificuldade, qual é o prejuízo que traz o aumento de um gabarito em áreas adensáveis, urbanamente consolidadas, para 140 metros? E a resposta é nenhum. Né? Várias cidades da região nordeste do nosso país já permitem, inclusive, acima de 140 metros. Né? Esse limite foi estabelecido numa discussão que houve no Conselho de Planejamento do município de Natal, no Complan. Partiu do Complan essa proposta, ouvida, inclusive, a Aeronáutica, que é um dos membros que fazem parte do Conselho do Complan, falando sobre a questão dos nossos aeródromos, né? O aeroporto de Parnamirim, o de São Gonçalo, né? As asas que nós temos que respeitar do ponto de vista legal, para que não haja qualquer tipo de prejuízo à aproximação de aeronaves, né? Respeitado essa questão, a proposta do plano diretor permite sim o aumento do gabarito, da altura das edificações para 140 metros, mas somente nas áreas adensáveis. As áreas de fragilidade ambiental, as áreas especiais de interesse social, as áreas especiais de interesse turístico e paisagístico, não podem haver esse tipo de gabarito, né? Há todo um controle relacionado a essas áreas de fragilidade socioambientais e turísticas e paisagísticas, né? Agora, onde é adensável, onde está urbanamente consolidado e até poderia ter edificações de 60 ou 90 metros de altura, o prejuízo não existe, né? Então, realmente é uma discussão que vai muito mais para um lado conceitual, um lado de feição urbanística, alguém que acha mais bonito ou menos bonito do que prejuízo propriamente dito do ponto de vista de impacto, por exemplo, né? Então, eu acredito que é uma proposta equilibrada, que vai trazer oportunidades de você ter um maior adensamento em algumas regiões do município de Natal, né, como acontece em qualquer cidade do mundo. E Natal não poderia estar diferente das propostas que nós temos tido aí, inclusive na região nordeste do nosso país. Então, essa preocupação do ponto de vista de prejuízo é nenhuma. Agora, o que é que o plano traz de benefício para a via costeira, que é uma área que tem preocupado muita gente? A via costeira, que é uma estrutura espetacular, né, Nelson? A gente vê aquela região como uma região ímpar no mundo, né? Você reúne, Nelson, do lado esquerdo de quem está indo no sentido centro, o maior parque urbano sob dunas do país, que é o Parque das Dunas, né? Mata Atlântica bem preservada, restinga, uma biodiversidade pujante dentro de uma área totalmente urbana ao seu redor. É uma coisa belíssima que nós temos ali do lado esquerdo. E do lado direito nós temos aquela paisagem espetacular que dá acesso a ver do Morro do Careca à Redinha, né? Então, é uma área belíssima e que tem que ser, com inteligência, explorada do ponto de vista econômico, turístico, mas preservando os aspectos cênicos e paisagísticos. Nós não podemos abrir mão disso. É a nossa principal riqueza, né? E a proposta para a via costeira, eu acho que é uma proposta extremamente equilibrada, né? Ela faz 3 mudanças principais na via costeira. A primeira é a mudança do tipo de uso. Hoje, na via costeira, nós só podemos exclusivamente uso de equipamentos turísticos, né? E o próprio setor turístico, né, questionou muito isso nesse processo de revisão. O trade turístico que participou das discussões, ele trouxe uma reflexão muito interessante, Nelson.
O turista, quando vem para uma cidade, ele quer interagir com a população da cidade, com a cultura da cidade. Ele não quer ficar isolado num hotel, né? E a Via Costeira passou a ser realmente um local de isolamento para turistas que ficam nos hotéis, né? Sem qualquer tipo de atrativo ou interação com a comunidade ou população local. Então, vai ser permitido um uso misto na Via Costeira, mas excluindo a possibilidade de condomínios multifamiliares ou unifamiliares. Ou seja, você não vai poder morar lá na Via Costeira, mas vai poder, por exemplo, utilizar o que hoje o mundo todo usa, São Paulo usa, Rio de Janeiro usa, que é o timeshare, né? Você vai poder comprar frações, semanas, para usufruir de um apartamento de um hotel, por exemplo. Eu quero comprar a semana de 15 a 23 de março. E eu vou pagar por aquilo para que eu possa, com a minha família, usufruir de um determinado apartamento durante uma semana, né? Então, esse tipo de uso vai dar, talvez, uma outra dinâmica de equipamentos para a Via Costeira. O segundo aspecto de mudança é uma prescrição urbanística chamada lote mínimo. Hoje, nós temos na Via Costeira lotes mínimos que variam de 5 a 30 mil metros quadrados. A maioria prevalecendo entre 20 e 30 mil metros. Em outras palavras, Nelson, só se viabiliza hoje na Via Costeira grandes hotéis, que são investimentos superiores a 100 milhões de reais e que normalmente são capitais que vêm de fora, não trazem riquezas, divisas para o nosso país, muito menos para a nossa cidade, né? E você acaba monopolizando, né, esses investidores estrangeiros que colocam ali equipamentos de grandes hotéis, resorts na Via Costeira. Com a redução do lote mínimo para 2.000, esta é a proposta, nós teremos condições, Nelson, de ter investidores locais ou nacionais e teremos, uma expressão que eu gosto muito de usar, nós teremos a capacidade de democratizar o solo, né? Ou seja, nós poderemos ter pequenas pousadas, restaurantes, day use, boates, que vão trazer diversidade de equipamentos para a população de Natal e para o turista que vem para a Via Costeira. E a terceira mudança significativa é a taxa de ocupação do lote. Hoje só é permitido ocupar 40% do lote. E a proposta, baseada na infraestrutura que reúne hoje a Via Costeira, é aumentar esta ocupação para 60% do lote. Então são 3 mudanças. O uso, que vai ser misto, excluindo condomínios unimultifamiliares, a redução do lote mínimo para 2.000, que vai dar uma nova dinâmica de equipamentos e alternativas para a Via Costeira, e o aumento da taxa de ocupação do lote de 40% para 60%. Tiago, dentro desse mesmo raciocínio de preocupação, Praia do Meio, qual é a solução a curto prazo? Olha, a Praia do Meio nós temos um grande conflito de legislações que se sobrepõem naquela região, Nelson. É extremamente complexo, né? A primeira legislação que nós temos ali é o próprio Plano Diretor, a Lei Complementar 82 de 2007. A segunda legislação é uma lei específica municipal que regulamentou uma área especial de interesse social naquela região. A terceira é a lei específica que trata sobre a Zona de Interesse Turístico 3 do município de Natal. E a quarta lei é uma legislação federal que trata sobre áreas de risco. O que se faz numa área territorial que você tem 4 legislações que se conflitam? Qual deve prevalecer, Nelson? Qual deve ser o parâmetro para o poder público municipal, por exemplo, gerir, né, como referência legal o uso e ocupação do solo? E aí a gente fica, né, com uma insegurança jurídica muito grande naquela parte territorial do município de Natal. E aí você fez a pergunta, Tiago, então qual é a solução? A solução está num instrumento previsto na própria Estatuto da Cidade, que está dentro do atual Plano Diretor e que vai continuar nessa nova proposta, chamado Operação Urbana Consorciada, ou OUC. O que é isso, Nelson? A Operação Urbana Consorciada é um projeto que se faz para melhorar a infraestrutura, os aspectos sociais, ambientais e trazer estímulos e desenvolvimento econômico para uma região. Exatamente em regiões onde há conflito de legislação, que é o nosso caso na região da Praia do Meio. E aí você faz parcerias público-privada, é uma das possibilidades, para trazer investimentos e condicionando melhorias sociais, de moradias e de infraestrutura. Em Ponta Negra, a retirada daquela área chamada de não edificante vai trazer algum prejuízo para a paisagem cênica daquela área? Absolutamente não, Nelson. Absolutamente não. O texto é extremamente claro.
O que é que tornou aquelas áreas não edificantes em 1979, Nelson? Áreas privadas, direito privado, inclusive garantido na Constituição de 88, né? Foi o aspecto cênico e paisagístico do Morro do Careca e seu entorno. E é exatamente algo nobre e que é inegociável. Então, qual é a proposta, Nelson? A proposta é, olha, ali é uma área urbanamente consolidada, sem qualquer fragilidade ambiental, né, e que tem toda a infraestrutura para que seja edificável. Então, nós vamos permitir a edificação, mas nós vamos garantir a motivação de ter tornado aquelas áreas não edificantes em 79. E qual é a motivação? Garantir o aspecto cênico e paisagístico do Morro do Careca e seu entorno. Então, a proposta era muito clara em dizer o seguinte: você pode edificar desde que o gabarito não ultrapasse o nível da Avenida Roberto Freire. Então, as edificações você pode cavar, construir para baixo, mas o limite máximo é a Roberto Freire, né? E, claro, um guarda-corpo exigido pelo Corpo de Bombeiros, por uma questão de equipamento de segurança, de no máximo 1 metro, né, de altura acima da Roberto Freire, para impedir qualquer tipo de queda, né, de quem está, algum transeunte ali na avenida, que é algo relacionado a equipamento de segurança. E tem que ser, inclusive, de material transparente, né? Então não há qualquer prejuízo cênico e paisagístico, pelo contrário, vai trazer para aquela região, Nelson, aquilo que ela tem de vocação natural, que é investimentos na área turística, que hoje, na verdade, são grandes terrenos baldios que servem de depósito de lixo e de mato. A pergunta que eu tenho que lhe fazer é sobre as áreas especiais de interesse social. O que é que o plano atual, o novo, o modificado, traz com relação a esse assunto? Nós mantivemos as manchas sociais, né, todas elas, do atual plano diretor, mas nós fizemos um avanço muito importante, Nelson, inclusive um trabalho muito bem feito pela equipe da CEMUB e da CEARP, né, liderado pelo doutor Felipe Maciel, lá da CEARP, que foi uma requalificação ou categorização das áreas especiais de interesse social. Você não pode chegar e dizer que uma área especial de interesse social, que uma vila de Ponta Negra, que uma Mãe Luísa, é tudo igual, é o mesmo padrão. Não tem. Você tem áreas que predominam comércios, predominam desenvolvimento econômico, economia circular, e que predominam regiões com menor infraestrutura, com dificuldades fundiárias, né? Então nós categorizamos em 4 categorias, A, B, C e D, baseado na legislação federal de 2017, o REURB, exatamente para poder incentivar a questão fundiária, aumentando a possibilidade de remembramento em 50%, aumentando em alguma dessas categorias o dobro do gabarito, permitindo até 15 metros em algumas das categorias, e certamente nós entendemos que isso vai trazer um novo estímulo de desenvolvimento para essas áreas, que a finalidade de criar uma área especial, Nelson, é que ela um dia deixe de ser área especial de interesse social, que ela esteja tão crescente do ponto de vista econômico, que ela se torne uma área adensável do município de Natal. Muito, muito boa ideia, realmente. Eu só tenho que lhe agradecer, porque você aceitou o convite e você deu uma aula sobre esse novo plano diretor. Eu teria novas perguntas, algumas outras perguntas a lhe fazer, porém, o tempo já se exauriu. Eu só tenho que renovar a minha gratidão por você ter saído dos seus afazeres e ter participado hoje, excepcionalmente, num sábado, desse programa especial sobre plano diretor. Mais uma vez, muito obrigado a você, Tiago Mesquita. Nelson, muito obrigado. E o meu recado à população de Natal, à Câmara Municipal, é que a gente continue acompanhando esse processo, né? E que certamente vai ser um projeto que tem um grande legado para o município de Natal. É o equilíbrio de suas propostas. Muito obrigado você pela oportunidade que você nos deu, por toda a sua audiência, para esclarecermos ainda mais alguns pontos do plano diretor. Estou à disposição para quando for necessário. Um grande abraço. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua audiência. E tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop.